Paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de falar com os irmãos sobre um assunto interessante que o Senhor tem falado comigo durante esses tempos. Não preparei nenhuma ilustração assim, tem aqui algo que foram preparado, mas o tema de hoje, na verdade, é uma pergunta que eu quero colocar para todos nós. Então pode colocar, já que foi feito, né? Quem sou eu? Né? Eu acho que essa é uma pergunta que talvez ninguém faça a si mesmo, mas eu quero que hoje todos nós possamos fazer essa pergunta: quem sou eu? O que sou eu? Né? O quem é esse que eu existo? E para abrir com todos, eu gostaria de abrir em João, capítulo 14, verso 7. João, capítulo 14, verso 7. E diz assim a palavra do Senhor: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tende visto. Né? Vou ler mais uma vez. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tende visto. Amém? Aqui nessa passagem onde nós vemos em João, é onde Jesus praticamente está no momento da celebração como dito, a sua última ceia, né? E nós vamos ver que no decorrer, já desde o capítulo 12 e 13 em diante, ele está ali reunido com os seus discípulos, ele já está falando sobre coisas futuras que já vão acontecer logo após daquilo, de forma aberta, nem por palavras e nem por formas abstratas, mas de forma realmente bem escrita. E ao mesmo tempo que ele já vai falando tudo o que vai acontecer, ele já vai trazendo até uma consolação para os próprios discípulos. Mas aqui é uma coisa mais interessante de todo esse processo, é uma pergunta que depois Felipe faz a partir do verso 8, que ele fala assim: disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que o basta. Mostra-nos o Pai, que o basta. Realmente aqui nós vamos entender e ver que os próprios discípulos ali, que estavam sempre andando com Jesus, vendo tudo o que ele fazia, todas as suas obras, eles ainda não estavam sabendo com quem eles estavam. Eles não tinham noção de saber quem era aquele que estava com eles. Por quê? Porque aqui Filipe está perguntando de uma forma muito humana. Humana. Diz assim: mostra-nos o Pai, que basta, só isso já seria suficiente. E categoricamente, Jesus faz um discurso aqui, que é dar um tapa em Filipe. Que ele diz assim: há muito tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como você me diz, mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Creia que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creia ao menos por causa das mesmas obras. Uma resposta sim, categoricamente, que eu digo, é um tapa na cara. Como que uma pessoa que está ali junto com Jesus, anda com Jesus, vê as obras que ele está fazendo, vê os milagres que estão acontecendo, vê as palavras que ele fala, traz cura, traz renovo, traz paz, traz vida, e ele fala: mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Vamos dizer, é uma grande ignorância. Muita ignorância, porque ele estava vendo Jesus apenas de uma forma humana.
Ele não estava ainda reconhecendo que ele estava com o Deus ali encarnado, 100% homem, mas 100% Deus. E ele mesmo fala, se você crê pelo menos nas obras que eu faço. Por quê? Porque não é nem, às vezes ele, mas o Pai que o Pai está operando na vida dele, está ali fazendo essas obras. E ninguém poderia fazer essas obras se não estivesse com o próprio Deus. Mas aqui, como eu digo, Filipe estava vendo Jesus apenas da forma carnal, da forma humana. Até porque os próprios discípulos, quando estavam andando com Jesus, viam Jesus como o libertador, o salvador da terra, mas o governador que ia tirar Jerusalém da escravidão de Roma. Eles estavam vendo um líder político que ia trazer ordem do país, que ia trazer ordem ao povo, ia trazer, como fala, libertação de Roma. Não estava vendo ali, às vezes, como um Senhor Deus que veio libertar o povo da sua própria carne. Ele estava trazendo um reino de Deus de uma forma espiritual para que as pessoas sejam libertas delas mesmas. Mas todos ali estavam esperando da forma mais política, da forma governamental. Por isso que os discípulos, deixa eu ficar um do seu lado e outro da sua esquerda. Deixa eu ser tipo os seus ministros mais importantes. Por quê? Porque eles estavam se projetando em posições. Eles estavam apenas vendo o reino terrestre, o governo terrestre, o governo humano. Eles não viram em nenhum momento que ali Jesus estava trazendo, era o reino de Deus, para que as pessoas viessem realmente a conhecer quem é Deus, viessem saber que o Deus vivo e poderoso não quer esse reino que está na terra. Ele queria o reino que as pessoas vivessem em comunhão com Deus, que elas fossem libertas delas mesmas, que elas foram libertas daquilo que elas carregavam, que o pecado trazia para elas. Mas vamos dizer uma coisa, uma grande pergunta. O que define que Jesus era o Filho de Deus para eles? Para eles, não, digamos, para nós não precisamos às vezes responder essa pergunta, porque nós temos a Bíblia hoje, nós sabemos da história, nós podemos falar de forma muito lógica e categórica. É o Filho de Deus porque ele veio de Deus. Mas vamos nos colocar no lugar desses discípulos. Naquela época, a forma humana das pessoas, ainda mais a lei que estava sobre eles, era muito rígida. Até porque para eles só sabiam que Jesus era filho de José e Maria. E se alguém falasse o contrário, até o próprio Jesus falasse que ele não era, ele poderia causar ali uma bárbara até. Digamos, houve uma prostituição, houve uma traição, ele não é filho de José? Mas na terra, ele era. Por isso que ali, os próprios discípulos não poderiam negar isso. Eles viam Jesus da forma humana, da forma carnal. Ele é o filho de José e Maria. Por mais milagres que aconteceram, por mais coisas que ele fez, eles apenas estavam vendo o próprio Cristo como um ser humano. O libertador, o salvador da pátria de Israel. Apenas sobre essa visão ótica que eles estavam vendo. Mas, aqui nessa ceia, Jesus estava falando as coisas de uma forma tão clara, tão lógica para eles, que eu acho que foi até demais. E eles ainda não tinham deixado a sua ficha cair. Eles ainda não estavam vendo aquilo que realmente iria acontecer, era um fato, era uma realidade. Eles esperavam, não, se for agora, vai ser agora que Jesus vai libertar Israel das mãos de Roma, e nós vamos ser livres e vamos ser governadores. Era esse o sonho, era essa a esperança que eles tinham. Mas, aqui, Jesus mesmo fala, em João capítulo 6, versículo 46, ele fala, não que alguém tenha visto o Pai, a não ser
aquele a quem vem de Deus, este já viu o Pai. Já desde antes, quer dizer, Jesus já estava começando a mostrar a sua identidade. Identidade. E qual era a identidade de Jesus? O que nós podemos falar sobre identidade? O que significa Jesus falando que só quem viu o Pai é aquele que vem de Deus? Ele estava falando, eu vim de Deus, eu conheço o Pai, eu estava com Ele. Por isso que ele fala, se você vê a mim, você vê o Pai. Por que Felipe tem que falar, mostra-nos o Pai? Ele fala, Felipe, você está me vendo? Você está vendo a Deus. Você está vendo o Pai, porque eu estou aqui. E muitas vezes nós sempre precisamos ver algo tangível, ter uma imagem para realmente nós termos aquela síndrome de Tomé, que é ver para crer. E aí que se pergunta, quem somos nós? Nós somos aqueles que esperam realmente algo de Deus, que cremos realmente num Deus, ou esperamos ver algo para crer? E se não ver, se não tocar, e se não sentir, não crer. Por isso que o tema hoje é, quem sou eu? Aqui, eles perguntam, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus fala que se vocês não crerem nas obras que eu faço, ele praticamente está dizendo, vocês não vão acreditar no Pai. Ele fala, creia pelo menos nas obras. Por quê? Porque era Ele o Deus encarnado aqui na Terra. Ele estava mostrando o tempo todo a sua identidade celestial. E ele mesmo disse, se não for alguém que veio de Deus, não pode saber quem é Ele. E quem veio de lá? Quem foi o único que veio de lá para dizer quem é o Pai, se não for o próprio Cristo? A Bíblia fala que nenhum ser humano pode ver a Deus. Por máximo que nós vamos ver relatos, às vezes, que Moisés, outros viram, eles não viram o Senhor na sua plenitude, na sua presença. Eles viram apenas o mover, o poder que Deus estava ali. Mas Jesus, ele era aquele que estava sempre com Deus. Que conhece, que sabe, que tem a mesma essência e tem a mesma identidade. Identidade. Gente, guardem essa palavra, identidade. É algo tão importante. É algo tão necessário nas nossas vidas, para que nós possamos responder essa pergunta, quem sou eu? Se nós não sabermos como é a nossa identidade, de onde que ela vem, nós não poderemos responder essa pergunta, quem sou eu? Nós já vimos aqui quem é Jesus. Nós vimos aqui a sua identidade. Agora eu quero ver com os irmãos, o que significa identidade? Aí eu fui buscar na internet, estudando algumas coisas sobre identidade. O que significa identidade? Identidade vem separada de duas palavras, idem e, ao mesmo tempo, entidade, que se forma em identidade, que tem origem no latim. E o significado delas, por exemplo, idem, né, que seria identidade, vem de identitas, que significa igual, idêntico, o mesmo. E a palavra entidade, também origina do latim, que se deriva do termo latino entinitas, que é a forma, significado ser, existência, ser, a pessoa existe. Então, quer dizer, identidade, nós vamos falar que é igual à existência de alguém. Então, Jesus tinha a identidade de Deus. Por quê? Porque ele era igual ao ser alguém, quer dizer, ele era igual a Deus.
E nós vamos ver no nosso mundo várias coisas que falam sobre identidade. Nós vamos ver que existe identidade pessoal, que se refere a um conjunto de características atribuídas que definem o indivíduo, como personalidade, valores e experiências. Existe identidade social, que se relaciona ao papel de uma pessoa em grupos sociais, identifica-se a grupos. Identidade cultural, onde existe práticas, tradições, costumes, valores, que compartilham grupos. Identidade nacional, que define a pessoa de onde é a sua origem, de onde que ela nasceu, de que nação ela é. Todos nós aqui nascemos em um lugar, independente de nós vivemos no Japão. Tem brasileiros, tem peruanos, bolivianos, tem japoneses que são daqui da terra. Mas cada um tem essa identidade porque nasceu nesse lugar. Tem a identidade documental, onde ali está escrito a quem é a origem, onde é o seu pai, sua mãe, as suas descendências. Então, a identidade, ela envolve várias coisas. No entanto, nós vamos perguntar aqui, como são a identidade do Senhor? Qual é a identidade do Senhor Jesus? A identidade do Senhor Jesus, ele fala que ele veio de Deus, porque ele estava com ele. Estava com ele. E a identidade, ela é uma coisa muito importante, porque nós temos essa identidade, cada um tem a sua identidade, porque tem uma origem. Quer dizer, você tem a origem do seu pai e sua mãe. Está bem claro. E com isso nós vamos carregar o quê? A genética humana de nossos pais. Nós vamos carregar, às vezes, trejeitos, nós vamos carregar, às vezes, costumes, modo de falar e até agir. No entanto, os filhos, para que eles carreguem realmente essa certa identificação de seus pais, eles precisam até que conviver com eles. Nós precisamos conviver com os pais. Se nós não convivermos com os nossos pais, nós vamos ter apenas genética física. Mas cultural, muitas vezes, não vamos ter. Linguística, às vezes, também não vamos ter. E, às vezes, até costumes vão ser diferentes se nós somos criados com outras pessoas. Por isso que aqui é uma coisa muito necessária, muito importante, que todos nós, pais, tenhamos convivência com os nossos filhos. Eu até achei muito interessante, que eu lembro quando o Joãozinho era pequenininho ainda, e o pessoal se reunia lá em casa, naquele parquinho do lado, e ia jogar bola. E eu olhava o João correndo assim, e falei, nossa, mas até o jeito que o João corre é igual ao pai dele. Eu falei, interessante, né? Era igualzinho. Gente, eu falei, você fala, como que pode, né? Quem que ensinou o João a correr daquele jeito? Ninguém. Ele herdou porque ele é filho do William. Na fábrica, uma vez, ainda quando eu era tradutor, veio um rapaz assim, do nada, e perguntou, você tem filha? Eu falei, tenho. Né? E ele falou, por quê? Eu falei, ele foi falando, ela estuda aqui perto, né? Eu falei, ela estuda ali no paralelo, passa aqui em frente todo dia. Ah, eu sei quem que é. Eu falei, como assim que você sabe quem que é? Eu não te conheço, você não conhece minha filha, como que você sabe quem que é? Não, é que eu vejo uma menina passando aqui todo dia, ela é a sua cara. Então, quer dizer, nós, filhos, herdamos características de nossos pais. Às vezes eu sempre digo, gente, se um dia perder meus filhos, é só olhar para mim que vocês vão encontrar eles. É muito fácil. É muito fácil. Graças a Deus que eles parecem comigo, né? Porque senão ia ser mais difícil ainda. Mas nós precisamos também saber que quando nós temos nossos filhos, além das nossas características físicas que nós passamos para eles, nós precisamos o quê? Passar valores. Por isso que é muito importante que quando os filhos convivem com os pais convivem com os filhos, se passem valores para eles, se passam como se fazem as coisas, costumes, regras, porque isso vai criar o quê? Identidade na vida deles futura, de como serem bons cidadãos, de como fazerem as coisas da melhor forma, como terem ética sobre todas as coisas. Por isso que aqui nós vamos entender que quem sou eu? Eu nasci do meu pai e da minha mãe. Mas, vamos dizer, nós somos adotados.
Graças a Deus nós somos adotados. Por quê? Porque em 2 Coríntios 5:17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Quer dizer, nós nascemos de nossos pais biológicos, mas a partir de Jesus Cristo, a partir de que nós os aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele nos torna filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. E aqui é a resposta da pergunta: quem sou eu? Eu sou um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Nós somos criaturas, mas a partir de Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. E, como eu já disse antes, filhos precisam conviver com seus pais para aprender coisas, para crescerem. Não adianta ser somente filho. Como eu disse, se filhos não convivem com seus pais e eles são criados por outros, eles vão ter apenas a aparência física, genética. Mas costumes, regras e cultura vão ser diferentes da sua casa. Então, a partir do momento que nós somos filhos de Deus, nos tornamos também seres que têm a identidade de Deus. Ou vamos traduzir, a palavra identidade é o que é igual a um ser. Então, nós somos a identidade de Deus, nós temos que ser também pessoas parecidas com Deus. Pessoas parecidas com Jesus, porque nós temos a sua salvação, nós temos a sua identidade em nossas vidas. Agora, como é possível ter essas características? Como é possível ter esse DNA, essa identidade celestial, se nós apenas aceitamos a Jesus? Porque o que define ser o cristão? O cristão não é porque ele vai na igreja. O cristão não é porque ele ora. O cristão não é porque ele lê a Bíblia. Isso não define se a pessoa é cristão. A pessoa que fala de Jesus, que pode fazer isso, isso também não define que ele é cristão. Ser cristão é aquele que age e vive como o seu pai. Por quê? Porque através de Jesus Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Jesus é o primogênito de tudo isto. E quando nós nos parecemos cada vez mais com o nosso Pai, nós vamos o quê? Iluminar e refletir a imagem de Cristo. Por quê? Primeiramente, nós somos criados à imagem e semelhança da Trindade. A Trindade estava lá reunida no início, na criação do homem. Eles dialogavam, criamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, vamos dizer, todos nós aqui temos essa essência em nós. Mas, através do pecado, ela nos foi roubada. Porém, através de Jesus Cristo, nos foi reconstituída. E para isso é que nós precisamos conhecer o nosso Pai. É para isso que nós precisamos conviver com o nosso Pai. É para isso que nós precisamos aprender mais de quem é o nosso Pai. Por quê? Porque num longo tempo, talvez nós estávamos separados dele. Mas através de Jesus nós viemos a ter essa ligação. E a partir que nós temos essa ligação, nós queremos conhecer mais de Deus, nós queremos viver mais com Deus, nós queremos fazer aquilo que o nosso Deus quer. É por quê? Porque Ele é o nosso Senhor, é porque Ele é o nosso Pai e Ele está conosco, e Ele espera isso de nós.
Ele espera isso de nós. Não adianta apenas nós estarmos fazendo uma obra. Não adianta apenas nós estarmos fazendo aquilo que se agrada às pessoas. Nós precisamos conhecer na intimidade o nosso Deus para que nós possamos realmente ser sal e luz nessa terra. E quando nós começamos a refletir essa imagem e semelhança do Senhor, isso sai naturalmente. Não é necessário que nós precisamos fazer algo. As pessoas começam a ver em você algo diferente. As pessoas começam a te perguntar o que você tem de diferente. As pessoas começam a ver, nossa, por que você sente isso e as pessoas não sentem? Por quê? Porque você está começando a gerar a essência daquilo que o próprio Deus já colocou em cada um de nós. Mas muitas vezes nós deixamos isso morrer. E é um momento que nós, como filhos de Deus, nós como criatura e seres celestiais também, que temos a identidade do Senhor, revivificar essa identidade. Revivificar essas características que o próprio Deus colocou em cada um de nós. E assim, quando nós começamos a conviver com o nosso Deus, assim quando nós começamos a aprender dele, nós vamos começar a agir também como Cristo agiu. Por quê? Porque os discípulos, nós vamos ver que eles andavam com Jesus, eles viam as obras e maravilhas, mas eles ainda não tinham isso. Andando com o próprio Deus, em forma de ser humano ali, eles não tinham isso. Se pergunta, mostra-nos o Pai. Cadê Ele? Ele existe. Por quê? Porque eles estavam vivendo de uma forma tão escrava. Não só na forma escrava física, mas na forma escrava espiritual. E Jesus veio ali para mostrar ao Pai quem Ele era, para dizer que existe liberdade, existe paz, existe vida, e vida em abundância. E nós aqui, hoje, nesse mundo que nós vivemos, muitas pessoas ainda estão assim. Elas precisam ver para querer, elas precisam sentir para saber. E às vezes não é necessário isso. Jesus apenas disse, creia em mim. Creia em mim. Ele não pediu mais nada, apenas creia em mim. Se você crer em mim, ele diz aqui, fará obras maiores. Mas muitas vezes, hoje em dia, nós vemos que a descrença, ela é tão grande. Falar sobre Deus hoje em dia está sendo cada vez mais difícil, nós vemos isso hoje até nas Olimpíadas. Uma das aberturas mais profanas que já existiram, e um boicote que estão fazendo sobre os esportistas, que nunca se viu também em outra Olimpíada. Quer dizer, a incredulidade das pessoas hoje no mundo tem crescido de forma devastadora. E cada vez mais isso se influencia, cada vez mais isso se torna que é o correto, torna que se é o bonito e que todo mundo tem que ser assim. E nós que somos os filhos de Deus, o que nós estamos fazendo? Eu louvo a Deus que nós estamos acompanhando as Olimpíadas e vemos os poucos que estão ali, que estão refletindo a imagem do Senhor Jesus. Que estão glorificando de formas às vezes limitadas, mas não estão se calando. Mesmo se impondo às vezes dificuldades. De formas às vezes até discretas, eles estão fazendo. Por quê? Eles possuem a identidade de Cristo. Eles possuem a identidade do Pai Celestial. E todo aquele que possui essa identidade de Deus, ele vai expressar aquilo que ele tem, porque ele tem essa essência. Aí eu faço essa mesma pergunta, quem sou eu? Faça essa pergunta a si mesmo, eu tenho essa essência? Ou essa essência está lá no fundo
mas ela precisa ser pescada, ela precisa ser revigorada, ela precisa voltar a existir. Porque desde o início, o próprio Deus já nos deu. E todos têm. Basta que nós venhamos a buscar realmente onde que existe essa essência, a sua fonte, para que ela venha jorrar, para que ela venha transbordar. E essa fonte é o próprio Deus. Quando nós nos reconhecemos como filhos de Deus, esse é o momento de realmente nós conhecermos a Ele através da sua palavra. É ter comunhão com Ele. Aí realmente nós podemos louvar um Deus poderoso que nós venhamos a dizer como Pai. O meu Criador, o meu Salvador, o meu Pai, o meu Consolador. Ele está no meio de nós. Ele está com cada um de nós aqui. Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos abandona. E quando eles falavam assim, e quando o próprio perguntou, qual é o caminho? Você fala que vai para um lugar, mas qual é o caminho? E Jesus fala aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava se mostrando a sua identidade de forma tão plena, que às vezes ali os próprios, eu digo, eles não estavam entendendo. Qual é o caminho a seguir? Jesus estava falando para eles, eu vou para o Pai. E eles perguntam, para onde que você vai? Eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por isso que ele fala, crede em mim pelo menos, nem que for pelas obras. Para que vocês vejam o Pai. Para que vocês vejam como realmente o Pai está agindo, o que Ele está fazendo. Ele não é aquela pessoa que está ali somente olhando, Ele não é omisso, Ele não é aquele que não faz nada. Não, Ele trabalha o tempo todo. Até quando nós estamos dormindo, o nosso Pai está trabalhando. E Ele cuida de cada um. Ele vive no meio de nós. Aqui depois ele fala no verso 7. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Desde agora vocês conhecem e têm visto. Gente, Jesus está dando aqui, para o senhor falar, uma forma de tapa na orelha nas pessoas, que elas precisavam acordar. Tipo, a pessoa falou, se vocês me conheceram, quer dizer, se vocês estão me vendo, se vocês sabem quem eu sou, então vocês também devem saber quem é Deus, devem saber quem é o Pai, porque o que eu faço é porque Ele me direciona a fazer, e Ele está comigo e eu estou nele. Não precisa encarnar um Deus aqui materializado para que vocês conheçam Ele. Eu já estou aqui, é isso que Jesus está falando para os seus discípulos. E nós muitas vezes também temos isso. Ah, se isso não acontecer. Ah, se isso não vir. Eu não creio em Deus. Eu não acho que Ele existe. Eu vejo muita gente falando isso. Ah, se Deus existisse, seria desse jeito. Ah, se Deus realmente fosse bom, Ele faria isso. Por isso que eu digo, gente, a incredulidade no mundo de hoje, ela é tão grande, e as pessoas falam barbaridades, sem saber aquilo que estão falando. Falam realmente porque não conhecem. Pensam dessa forma porque realmente não sabem quem é Jesus. Por isso que é a pergunta, o que faz de Jesus o Filho de Deus? É a mesma coisa que os discípulos faziam. Não reconheciam. Esperavam coisas maiores ainda. E muitas vezes nós cristãos, às vezes todos, esperamos coisas grandes e maiores para que realmente crer
que Deus está fazendo algo, ou que Ele está no meio, ou faz algo. Em verdade, nós não precisamos de nada. Não precisamos de nada. Tudo que nós temos é pela total graça e bondade do Senhor. Ele não tem que fazer alguma coisa para se provar presente. Ele não tem que fazer alguma coisa para dizer que Ele existe, ou que faz, ou que está trabalhando. Ele é Deus. Ele é Deus. A coisa que Ele deixou para todos nós aqui é o Espírito Santo, que é o Consolador. Ele nunca disse que eu vou atender todos os seus pedidos e tudo o que você quiser. Não. Nunca. Mas nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender que nós somos filhos de Deus e como Deus é nosso Pai, Ele nos educa. Ele nos ensina para que nós possamos crescer realmente como filhos de Deus. E muitas vezes nós, como pais, sabemos que nós não damos tudo para os nossos filhos. Não fazemos tudo que eles querem, o que eles pedem. Por quê? Porque isso não educa. E às vezes não é nem questão de poder ou não fazer ou dar algo. Mas realmente se isso vai ser bom, se isso vai ser necessário, isso vai às vezes ajudar o nosso filho ou não. Todo pai tem esse pensamento ponderado para atender o que o teu filho está pedindo. E muitas vezes nós vamos falar, não, filho, isso aí não é bom para você. Você não precisa disso. Por quê? Porque muitas vezes o pai já sabe lá na frente. Devido à sua experiência de vida. Devido àquilo que ele já conhece, ele já sabe. Mas às vezes nós somos filhos mimados. Ah, Deus, eu preciso disso. Ah, Deus, eu quero isso. Se não acontecer, eu vou chorar. Se não acontecer, eu vou virar a cara. Se não acontecer, eu não vou mais na igreja. Se não acontecer, eu não quero mais saber de cristianismo. Por quê? Porque é filho mimado. Está faltando buscar esse DNA de Deus. Está faltando buscar mais essa identidade de Deus. E nós, como filhos do Senhor, nós precisamos ter mais essa característica de Deus. Nós temos que aprender mais aquilo que Ele nos ensina através da Sua palavra, porque só assim, quando nós cada vez mais vamos nos assemelhando a Jesus Cristo, nós vamos parecendo mais com Ele, que nós vamos entender quem é o nosso Pai, e o que Ele fez por nós, e o que Ele vai fazer, e o que Ele está fazendo. Não pensando somente nos o que nós queremos, os nossos planos, mas pensar naquilo que o Senhor quer para nós. Pensar naquilo que Ele tem já feito por nós. Pensar que Ele já nos deu da sua identidade. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos tornamos filhos de Deus, Ele já está colocando essa identidade em nossas vidas. Mas essa identidade ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser desenvolvida. Senão vai ser apenas algo que vai ser uma referência. E por isso que nós temos que buscar isso, porque muitas vezes o diabo está mentindo para todos nós. Muitas vezes o diabo ele quer roubar essa identidade de todos nós. E nós precisamos lutar, precisamos buscar, nós precisamos aprender, nós precisamos viver essa identidade. Porque senão, por isso que eu digo, se nós não convivemos com o nosso Pai, como nós vamos nos parecer com Ele? Como que nós vamos saber os meus costumes, hábitos, as regras, se nós não convivemos com Ele? Se nós não realmente sabemos quem Ele é e como Ele é? Nós precisamos
precisamos fazer isso, viver em nossas vidas. Por quê? Porque nós temos a identidade celestial. Nós temos a identidade da Santa Trindade, que já foi colocada desde o início. Quando Deus criou o homem, Ele não fez apenas o homem de barro ali como fosse um boneco. Ele soprou o sopro de vida e nele colocou grande parte dele nesse homem. E dessa mesma fonte nós estamos aqui. Por isso que é a pergunta de hoje. Quem sou eu? Qual é a sua identidade em Deus? Nós podemos dizer que nós somos muitas coisas. Nós podemos dizer que nós temos muitas coisas. Mas, se você não puder reconhecer essa identidade em Deus na sua vida, é o momento de começar a buscar. É o momento de começar a aprender. É o momento de começar a crescer e viver como realmente um filho de Deus. Aqui nessa terra. Porque o próprio Jesus Cristo esteve ali com Deus, viveu com Ele, veio para essa terra e cresceu e viveu e em nenhum momento se afastou dele. Em nenhum momento ele deixou de buscar ao Senhor. Em nenhum momento ele deixou de servir e refletir aquilo que Deus era. Então, se isso aconteceu, isso Ele também nos deu. Não seremos perfeitos? Não, não seremos nunca perfeitos. Mas, se nós buscarmos essa identidade que está em Cristo, essa identidade que Ele nos deu como herança, nós podemos desenvolvê-la. Isso é possível. Isso está ao alcance de todos. A qualquer um aquele que quer. Porque no versículo 23, ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Por isso, a vida do cristão aqui na terra tem que ser da mesma forma. Gente, por isso que eu digo aqui, Jesus está sendo de uma forma assim, tão clara, tão aberta para os seus discípulos, que foi um baque e acho que eles não sabiam o que estavam ouvindo. É bem claro. Se nós amamos, eu vou conjecturar isso aqui, se nós amamos a Deus e guardamos a sua palavra, o Pai nos ama. E Ele, e o Cristo, vive em nós e faz em nós morada. Quer dizer, nós somos morada do Senhor. Nós somos morada de Jesus. Por isso que eu digo, essa identidade que Deus nos deu está na essência de todos nós, porque a partir de Cristo nos tornamos nova criatura, nós nascemos de novo e nós recebemos essa essência para ser revivificada. Mas aqui ele está falando, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Que palavras são essas? As palavras do Senhor. As palavras que estão aqui deixadas para nós, para que nós vivemos realmente como filhos de Deus. E Ele vai fazer morada em nossa vida e vai habitar em nós. Essa é uma promessa que Jesus está dando para todos aqueles que têm a nova identidade, que são novos em Cristo de novo. Por isso que não adianta ser somente filho de cristão, viver em família cristã, não adianta somente só ir para a igreja. Isso não te faz como cristão. O que te faz ser cristão é realmente receber essa vida nova em Cristo, para que você seja uma morada do Senhor. Por isso que diz, nós somos templo do Espírito Santo, porque Ele habita em nós.
Ele habita em nós, se Ele habita em nós, essa identidade, esse DNA celestial, ele precisa ser desenvolvido. Ele precisa ser vivido, ele precisa crescer, ele precisa estar em nós. Por quê? Porque senão nós vamos viver nesse mundo de uma forma cada vez mais difícil. Daqui para frente as coisas não vão melhorar, infelizmente eu tenho que dizer. Nós vamos entrar na história do percurso desse mundo e nós já sabemos como ela vai ser. Então, se nós não tivermos realmente essa identidade, se nós não tivermos esse DNA desenvolvido em nossas vidas, como será para os próprios cristãos daqui para frente? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E aqui no final Jesus fala, eu deixo com vocês a minha paz. Não dou a paz como esse mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e com medo. Gente, a paz de Cristo é algo muito interessante. Por quê? Porque já é uma característica que Deus está dando para nós. A paz de Cristo é uma característica que vem da identidade, que vem do DNA de Deus, que Ele está dando para nós. E Jesus está falando, a minha paz eu te dou. Só que aqui ele coloca uma coisa bem nítida. A minha paz não é igual a deste mundo. A minha paz não é o que esse mundo prega. Por quê? Porque a paz do mundo é quando tudo está bem. Não existe guerra, não existe indiferença, não existe nada de errado. Então é uma maravilha, todo mundo é feliz, sorriso na cara. Mas a paz de Cristo, independente da sua situação, seja boa ou seja ruim, ela transcende. Ela te dá tranquilidade mesmo em meio ao caos. Não precisamos ter medo, não precisamos ficar apreensíveis, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. E mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio ao caos, nós vamos passar por perrengues, mas nós sabemos que temos a paz de Deus, a paz de Cristo, porque temos a segurança que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós estamos no momento vivendo por crises mundiais, por guerras, por tremores. Tudo isso que o próprio Jesus falou que ia acontecer, nada de novidade. Por isso que ele fala, a minha paz eu te dou. Por quê? Porque no meio de tudo isso, tenham a minha identidade para refletir aquilo que eu sou. Porque realmente, quando nós nos enchemos de notícias ruins, com a situação mundial, com aquilo que vem acontecendo, nós vamos pensando, gente, é só o caos, só falta a morte. Nada mais falta, só falta a morte. É guerra aqui, lá, acolá, é problema social em todos os lugares, é perseguição, é o clima agora, em todo lugar, existem catástrofes climáticas que são cada vez piores. Se você parar para pensar, gente, não vai sobrar muita coisa já. Cada vez a situação econômica é mais difícil, cada vez se comer e viver está sendo mais difícil, está sendo mais custoso. Mas é por isso que Jesus fala, eu deixo a minha paz. E a minha paz não é igual à paz desse mundo. A paz de Cristo, ela existe em meio ao caos, em meio à adversidade, em meio à tribulação, em meio quando tudo está dando errado. A paz de Cristo, ela está nos segurando, ela está nos tranquilizando, ela está nos dando esperança que o Senhor está conosco, que Ele está cuidando. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu nem tenha às vezes o que fazer, se o Senhor está conosco, se Ele faz, eu posso ter esperança.
Eu posso sorrir, eu posso ter alegria, porque mesmo que eu morra, eu sei para onde que eu vou, eu sei o que vai acontecer comigo, eu sei que eu vou encontrar com o meu Senhor, eu sei que vou estar com meu Pai. É essa paz que Cristo está dando a cada um de nós. Não é no meio da situação, quando tudo está dando errado e acha que não vai acontecer nada, mas mesmo que não aconteça nada, o nosso futuro está nas mãos do Senhor, e esse futuro é o celestial, não é o terrestre. Uma coisa que eu aprendi esses dias, já o que eu vi, é que muitas vezes nós cristãos, temos uma imagem muito errada do que é bênção. Quando nós falamos em bênção, como vem bênção em nossas mentes, nós só pensamos em coisas boas, coisas que dão certo, prosperidade, riquezas, materiais, tudo de melhor. Também é, não vou dizer que não é. Só que, gente, vamos parar para pensar que muitas vezes certas bênçãos que são grandes, elas não vêm de forma fácil. Elas não vêm de uma forma assim totalmente liberal. Às vezes se existe grandes e pesadas etapas para que essa bênção chegue na sua vida. Por exemplo, gente, salvação. Salvação é uma bênção incalculável. Impagável. Salvação de Cristo. Mas vamos pensar o que foi necessário para essa salvação. O que foi preciso para que essa salvação chegasse a cada um de nós. Foi sofrida, foi de humilhação, foi de derramamento de sangue, foi de sacrifício, foi de uma crucificação, foi de uma morte que trouxe essa salvação. Por isso que nem sempre se pensa, eu vou ter bênção. Tenha, mas tenha realmente força para receber essa sua bênção. Tenha consciência que muitas bênçãos elas têm preço. Elas têm condições. Mas que vão ser realmente bênçãos na sua vida. Que Deus vai estar no controle, mesmo quando o caos está existindo. É por isso que diz, eu dou a minha paz. Porque a minha paz vai te trazer bênção. A minha paz vai te trazer alegria. A minha paz vai te trazer tranquilidade. Mesmo no meio, a dificuldade ao caos, no final é o final certo. Mas nós precisamos ter essa paciência. Nós precisamos ter essa resiliência. Nós precisamos ser realmente aqueles que vão ter a identidade de Cristo, a identidade celestial, as características que Deus quer a cada um de nós. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Diga para você mesmo, quem sou eu? Eu sou filho de Deus, remido no sangue de Cristo, do Cordeiro, e salvo. E tenho a identidade, o DNA celestial. É isso que eu sou. Nunca deixe alguém dizer que você é alguma coisa diferente. Nunca aceite que alguém dizer que você não é nada. Pelo contrário, Deus te fez a imagem e semelhança dele e soprou em cada um de nós o seu fôlego de vida e dele veio essa identidade. E através de Cristo Jesus nós recebemos a marca do Cordeiro e se nós perseverarmos, se nós realmente vivemos como filhos de Deus aqui nessa terra, um dia nós estaremos com o Senhor, o nosso Pai Celestial, que vai estar nos recebendo. Não espere a sua recompensa aqui na terra. Não espere, às vezes, grandes coisas aqui nessa terra. Se você ter, amém! Seja para a glória do Senhor. Mas enquanto vivemos como filhos de Deus, onde quer que nós estejamos. O que for que nós estivermos fazendo.
Seja realmente você aquele que ilumina a imagem de Jesus. Seja você aquele que ilumina a presença do Senhor onde você está, porque você já tem essa identidade, você já tem essa essência. Basta é que você, que nós, cada um de nós, venhamos a cada vez mais desenvolver essa essência que Deus nos deu. E só vamos fazer ela conhecendo o nosso Pai, convivendo com Ele. E não fazemos depois perguntas como Felipe fez, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Ele já se está mostrando no meio de nós. Não vamos vê-lo. Não é necessário ver, apenas crer. É isso que Jesus pediu, creia em mim. Somente isso é o suficiente para que nós venhamos realmente conhecer o Pai. Crer em Jesus, saber quem foi Ele, o que Ele fez, o que Ele deixou para nós, qual foi a sua identidade, qual foi aquilo que Ele quis que nós aprendêssemos. Assim você vai desenvolver o DNA de Deus, assim você vai desenvolver a filiação celestial que Deus já tem dado para cada um de nós. E ninguém vai roubar isso de você. Nem a morte vai roubar isso de você. Pelo contrário, a morte vai ser apenas uma passagem para você estar com o Pai. Apenas isso. Enquanto vivemos nessa terra, vivemos para o Senhor. Enquanto vivemos nessa terra, refletimos a imagem do Senhor. Enquanto vivemos nessa terra, aprendemos com o Pai, conhecemos o Pai. E sejamos filhos dele. E sempre pense, se eu sou filho de Deus, eu faço isso ou eu faço aquilo. Se eu sou filho de Deus, eu vou falar isso ou vou falar aquilo. Se eu sou filho de Deus, eu vou em tal lugar ou vou no outro lugar. Você é um filho de Deus. Enquanto você viver com o Senhor e andar com Ele, nada vai tirar isso de você. Nada. Amém?